Olá pessoal, voltei com a segunda parte sobre redes sociais 2024. Se vocês estiverem escutando um barulhinho, gente, é a parte de ventilação do meu ar-condicionado, porque tá muito quente aqui. E eu tenho aqueles ventilador normal, sim, de pé, assim, só que eles fazem muito barulho. Então esse do ar-condicionado, ele é mais silencioso, mas mesmo assim deve estar saindo som aqui no vídeo, então vocês me perdoem. E me perdoe pela iluminação que não tá muito legal e que eu vou falar nesse vídeo. Então esse vídeo aqui vai ter um pouco de tudo sobre os objetivos meus com as redes sociais nesse ano de 2024 e também sobre o cenário. Vamos pro vídeo? Primeira coisa, eu vou dizer as redes sociais que eu pretendo alimentar nesse ano de 2024 e de que forma. Bom, primeiro, no início de 2024 desse ano, eu estou gravando no dia 20 de janeiro, eu resolvi fazer uma análise de como eu usei as redes sociais ano passado. E ano passado, 2023, foi quando eu retornei para o YouTube, sim, porque eu já estava aqui, gente. Eu fazia vídeos, resenhas para vários livros do meu blog, Trilhas Culturais lá. Vídeos que eu resenhava lá no blog e eu fazia muitos vídeos porque eu tinha muitas parcerias com editoras. Então, sim, eu já estava aqui e eu retornei ano passado. E ano passado, mesmo que eu já tenha feito outros vídeos, é engraçado que o meu retorno foi um pouco mais travado. Acredito que o início não foi tão difícil. Os primeiros vídeos que eu fiz há muitos anos atrás não foi tão difícil quanto esse retorno. Esse retorno estava muito mais travado. Mas eu resolvi encarar esse travamento aí e vim pra cá, coloquei a cara aqui e eu tô muito feliz que eu superei esse obstáculo. Então, ano passado, eu posso dizer que eu superei um obstáculo, que é de voltar para o YouTube, que é algo que eu queria fazer, mas eu tava travada, eu tava envergonhada. Gente, assim, um monte de obstáculo que eu mesma coloquei na minha frente. E ano passado, assim, eu vou passar por cima desses obstáculos, eu vou conseguir superar esses obstáculos e vou voltar para o YouTube e conseguir. Esse ano de 2024 eu me coloquei um outro desafio que vocês já vão saber. Mas nesse primeiro momento, eu fiquei pensando agora início de janeiro, beleza, fiz uma análise, né? Assim, uma tarde de domingo, fiquei pensando em tudo, como eu usei, como é que eu deixei de usar as redes sociais e pensei assim, tá, 2024, como é que eu vou querer usar minhas redes sociais? Primeiro, quais redes sociais que eu vou alimentar? Como eu já falei no vídeo passado, eu tenho esse hábito. Quando surge uma rede social nova, eu tenho o hábito de fazer cadastro até para conhecer. Né? Eu gosto de conhecer, ver como é que funciona. Se me agradar, eu fico por ali. Se não me agradar, eu tenho meu cadastro ali, mas pelo menos eu sei como que funciona. Eu gosto de saber, gosto de estar por dentro das redes sociais aí que estão surgindo e como é que funciona. Então, eu pensei assim, não tem como eu alimentar todas as redes sociais. Ficar alimentando assim ativamente, constantemente, bonitinho. Então, quais as redes sociais que eu vou focar? Basicamente são as mesmas redes sociais do ano passado. Instagram e YouTube. Gente, eu tenho outras redes sociais que eu também costumo alimentar, mas é de vez em quando. O LinkedIn, que é uma rede social que estava totalmente atirada às moscas na minha vida e que desde o ano passado eu comecei a alimentar um pouco mais, mas não é uma coisa constante. De vez em quando eu vou lá e posto alguma coisa. Normalmente, quando eu termino um curso curtinho, coloco lá o certificado. Quando acontece alguma coisa diferente a nível profissional, eu coloco lá. E o Scoob, gente, o Scoob é para quem gosta de ler, né? Será que eu gosto de ler? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Eu tive a ideia de fazer um vídeo contando a história dos livros aí para vocês. E o Scoob, sim, que eu estou sempre ali alimentando. O Scoob eu estou sempre entrando, já virou algo natural. Mas assim, de redes sociais com mais interação, Instagram e YouTube, que eu vou continuar. Instagram eu tenho 2 perfis, na verdade 3. Eu tenho um que é tipo uma lojinha de desapegos, mas que eu vou trabalhar com isso sim, mas e também
essa parte de lojinha de desapego é para um outro vídeo, tá? Tenho o meu Instagram pessoal e tenho o Instagram books.fe, que eu falo sobre livros que eu estou lendo, onde eu coloco resenhas lá. Aí eu pensei, tá, eu vou conseguir alimentar essas duas? Assim, eu quero alimentar as duas redes sociais. Então eu tomei essa decisão que eu quero alimentar as duas redes sociais. Quer dizer, as duas redes sociais não, os dois perfis no Instagram. E tipo, já pensei na possibilidade de unir o books.fe com o meu Instagram pessoal. Ou eu Instagram pessoal, ir para o Booksfe ou Booksfe vir. Só que assim, ó, eu não sei, eu adoro o meu perfil books.fe no Instagram. Eu acho que ficou tão caprichadinho, porque eu fiz assim layouts específicos para quando eu faço resenha de livro, para quando eu ponho os trechos de livros que eu leio. Se você não conhece esse meu perfil, eu vou deixar aqui embaixo. Se tu tiver no Instagram e gostar de ler, me segue lá no Instagram, no books.fe. Então, assim, tá tão fofinho, tá tão ajeitadinho, que assim, não, eu não vou chegar ali pro Instagram pessoal e bagunçar lá, não. Eu vou deixar separado. Então, lá, eu resolvi só dar um plus. Por quê? Por exemplo, o books.fe, eu organizei ele de forma que eu coloco lá resenhas de todos os livros que eu leio. Então, li um desses livros aqui da minha estante. Eu faço resenha no blog Trilhas Culturais, tudo bonitinho, e faço uma resenha. Eu pego essa resenha do blog, dou uma encurtadinha e publico lá no books.fe. Do livro que eu acabei de ler, eu tiro alguns trechos. Normalmente eu escolho 4 trechos desse livro que eu li e coloco imagenzinhas todas bonitinhas e também publico no books.fe. Também comecei uma série no passado, que comecei e já parei, que é falar sobre autores que uns anos atrás, quando eu tinha um blog mais ativo, autores que estavam mais em alta e que de repente assim, tipo, para onde foram? O que estão fazendo? Então eu estava começando com essa coluna. Enfim, tem várias ideias e tem várias coisinhas que eu ponho lá no books.fe. Só que eu estava colocando somente de livros de literatura em geral. E eu fiquei pensando, por que eu não compartilho, nem que seja nos stories, as leituras mais técnicas que eu estou tendo? Por exemplo, agora estou fazendo o curso PEG na UFSM. Por que eu não compartilho um pouco sobre o que eu estou lendo? Eu não vou dizer, gente, que eu vou colocar lá, né, literalmente o material que os professores disponibilizam para a gente ler, né? Óbvio que não, né? Mas talvez lá nos stories, depois que eu ler um PDF que o professor deixou lá no portal do aluno, de repente nos stories eu comento daquela leitura que eu tive. Até um teste para mim, para ver se eu entendi mesmo a leitura. Por que eu não compartilho isso? Por que eu não compartilho algum livro que eu peguei na biblioteca da UFSM que eu achei legal? Por que eu não compartilho as leituras que eu estou fazendo nessa parte de educação, nessa parte que eu estou aprendendo, nessa parte desse curso que eu estou fazendo? Por quê? Porque são leituras também, né? Por que não compartilhar também esse tipo de leitura? Por que não compartilhar leituras mais técnicas? Por exemplo, eu terminei uma pós ano passado em análise de projeto de software e de repente eu encontro um livro sobre esse assunto. Por que eu não compartilho lá? Porque eu estava muito fechada em compartilhar somente histórias, romance, distopia, fantasia, esses livros de literatura em geral. Por que não compartilhar leituras mais técnicas? Obviamente, misturar os dois. Vai ter para todo mundo lá leituras de literatura em geral e também um pouco de leituras mais técnicas. E eu fiquei pensando assim, gente, por quê? Por que eu não compartilho isso? E eu decidi que nesse ano de 2024 eu vou compartilhar mais. Então, tudo que for de leitura, pode ser técnico ou não, eu vou compartilhar lá no books.fe, porque ele vai ficar separadinho, vai ficar bem específico para tudo quanto é tipo de leitura. Outra coisa também lá do books.fe que eu comecei a fazer ano passado é indicar livros de alguns perfis.
eu tenho um pouco, o meu olhar vai muito para as causas animais. E eu sei que vai ter pessoas que vão dizer assim, por que você fica aí vendo e defendendo e compartilhando coisas das causas animais abandonados, tem tanta gente passando fome, bah. Gente, o mundo é gigante. Tanto pessoas idosas, crianças, famílias que não têm condições às vezes nem de comer direito. E também os bichinhos também precisam de ajuda. Tem um grupo gigante de seres vivos que precisam de ajuda. Crianças abandonadas, óbvio que precisam de ajuda. Às vezes pessoas idosas abandonadas pela família precisam de ajuda. Famílias que estão passando fome precisam de ajuda. Mas animais abandonados que não pediram para nascer também precisam de ajuda. E os animais, gente, não sabem falar quando estão com fome. Não sabem falar quando estão com sede. Então, assim, o mundo é gigante. Tem pessoas para ajudar as mais diversas causas, tá? Então tem pessoas para tudo. Se você não gosta da causa animal, tá tudo bem, você pode ajudar uma causa que você que o seu coração tem um pouco mais de carinho, enfim, não sei se seria essa palavra. E eu tenho essa sensibilidade da causa animal, por causa que eu tive um cachorrinho, um cocker, e que foi extremamente importante na minha vida. Só de falar dele eu me emociono. E aconteceu uma história com ele. Hoje ele não está mais comigo, ele morreu. Mas aconteceu uma história que, quando eu vi que ele não ia continuar entre nós, eu fiz uma promessa pro São Francisco de Assis, que se ele, desencarnasse, se ele morresse sem sofrer, eu ia, pro resto da minha vida, buscar sempre ajudar alguma causa animal. Então foi uma promessa que eu fiz para São Francisco. Aconteceram algumas coisas com meu cachorrinho, eu sei que ele sofreu um pouquinho, mas eu pedi para São Francisco, assim, na hora do desencarne dele, eu não quero que ele sofra. Eu estava muito preocupada, nós éramos muito grudados, eu e esse meu cachorro, o Lion, um cocker, cocker spaniel no inglês, muito lindo. E daí eu fiz essa promessa. E ele sim desencarnou, eu vi que ele foi em paz, eu vi que ele foi tranquilo. Então eu fiz essa promessa, então eu sou muito, quer dizer, eu não sou tão engajada, mas eu quero ficar engajada à causa animal. E uma das formas que eu encontrei de cumprir com essa minha promessa no Instagram existem alguns perfis que vendem livros usados, novos, enfim, e que com o dinheiro da arrecadação da venda desses livros, eles destinam para ONGs que cuidam de animais abandonados. Eu já comprei vários livros desses perfis. Mas nem sempre você está com dinheiro, e eu estou numa fase que eu estou, assim, a minha vida financeira tá bem complicada. Então eu fiquei pensando assim, se eu não tenho dinheiro para comprar os livros mais seguidamente, como é que eu posso ajudar esses perfis que ajudam a causa animal? Então eu tive a ideia de todo domingo eu vou em 3 perfis que eu adoro e eu escolho alguns livros que estão lá para venda nesses 3 perfis e eu compartilho no meu Instagram, books.fe. Tô dando dicas assim para os meus seguidores, assim, gente, de tal perfil, olha nas escolhas da semana. Então todo domingo eu estava fazendo isso. Depois eu dei uma parada, mas é algo que eu vou retomar agora em 2024, talvez quando você esteja assistindo esse vídeo eu já tenha retomado. Então todo domingo eu dou dicas. Então esses livros que eu estou indicando, que eu indico, desses perfis que ajudam os animais,
o dinheiro, gente, vai para essas ONGs que ajudam animais abandonados. Então é algo que eu comecei a fazer, dei uma parada, mas é algo que eu vou continuar fazendo esse ano. Então, no Books.fe é isso. Então, eu quero misturar um pouco os tipos de leitura, compartilhar, fazer mais stories, comentando sobre leituras talvez mais técnicas que eu vá fazer durante agora a reta final não, gente, pelo amor, eu estou no segundo semestre, reta final, se eu estivesse indo pro terceiro semestre, né? Mas que eu estou fazendo, que eu vou fazer aí no segundo semestre desse ano e no terceiro, enfim, compartilhar um pouco mais lá, diversificar um pouco mais o conteúdo do nível leitura e continuar dando essas dicas desses livros aí aos domingos, desses perfis que ajudam os animais. Então eu decidi assim, não, eu vou continuar com o Books.fe, eu não vou misturar com o meu Instagram pessoal, mas eu vou deixar um pouquinho mais ativo. Então meus planos para o Books.fe é esse. E claro, né, do momento que eu comento sobre o que eu estou lendo, eu vou movimentar também mais os stories. Então, se você não me segue lá, segue. Se você gosta de ler, segue lá. Agora vamos para o Instagram pessoal, gente. Esse tá um pouquinho bagunçado. Por quê? Eu comecei a colocar, digamos, essa nova fase de vida de janeiro de 2023 para cá. Só que o Instagram tem aquela parte ruim, né? Tu quer procurar uma postagem mais antiga, não é que seja impossível, né? Mas tem que ter uma paciência enorme, porque dependendo da quantidade de postagens que tem aqui no perfil, fica um tempão ali, né? Só tentando, assim, ver as postagens antigas. É muito mais difícil você ter acesso a um conteúdo mais antigo. Mas ano passado, desde que eu comecei o curso PEG, eu dei uma parada geral nas redes sociais, porque eu estava postando as fases da minha vida, o que estava acontecendo, eu estava fazendo pequenas postagens lá no feed. Talvez não pequenas, porque às vezes uma postagem eu dividia em 3. Mas enfim. Mas com o curso ano passado eu dei uma parada geral ali no feed, ficou bem paradão mesmo. Tanto é que a última postagem de 2023, gente, eu fiz em 11 de setembro. A data também, né, gente? 11 de setembro. A primeira coisa que eu penso lá nas Torres Gêmeas, né? Mas foi essa data aí meio, né, que a gente acaba lembrando de algo, né, não tão bom, né? Algo ruim que aconteceu, né? Mas foi 11 de setembro. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu não postei mais nada no feed. Agora em 2024 eu já postei logo no início do ano agora, já fiz uma postagem nova assim, gente, eu vou voltar. Então, quais os meus planos para lá? Eu voltar a publicar coisas no feed, mas coisas mais resumidas. Então, se eu quiser compartilhar algo que me aconteceu, em vez de eu dividir em 3 postagens, eu quero fazer uma um pouco mais resumida e então mais postagens no feed. Quero continuar compartilhando um pouco o que está acontecendo comigo, mas de forma resumida, coisas que eu acho que sejam válidas eu compartilhar lá. E quero movimentar os stories. E aí no meu Instagram pessoal que vai estar o desafio desse ano. Porque o desafio do ano passado era voltar para o YouTube. O desafio de 2024 é eu mostrar minha carinha nos stories. Porque, gente, nos stories do Instagram, ano passado eu compartilhei muita coisa, meus stories foi até que movimentadinho. Só que eu compartilhava assim, ó. Aí eu compartilhava ali nos stories alguma postagem que eu tinha feito no feed. Eu compartilhava algum conteúdo, alguma coisa interessante que eu encontrei em algum outro perfil. Eu compartilhei muita foto, então, sei lá, um dia que eu pedi uma baita pizza, assim, eu tirava foto da pizza, assim, ó, super recomendo tal pizzaria, olha a pizza que chegou aqui, enfim, aí compartilhava foto da pizza, compartilhava foto do X sem comida, eu compartilhei muito. Aí compartilhava, e uma coisa que eu fiz bem legal e que eu vou continuar esse ano, sem querer eu comecei a fazer lá, cada vez que eu chegava na UFSM, né, para cada dia de aula, eu tirava uma fotinho. Então, tipo assim, virou quase a minha chamada. Os professores, inclusive, nem precisavam fazer chamada com meu nome, porque assim, eu cheguei na UFSM, eu sempre tirava fotos. Eu chegava, tirava foto e postava no Instagram, tipo, registro, cheguei na universidade. Eu acabei fazendo isso sem querer.
E mais pro final do semestre já estava uma tradição. Então, às vezes eu chegava lá, ia fazer alguma coisa, ia ler, ia fazer, né? Porque, para quem não viu, eu tive uma rotina que eu chegava bem antes da minha aula. E eu vou colocar aqui na descrição como é que era essa rotina. E daí às vezes eu esquecia. Gente, eu não fotografei a minha chegada aqui. Aí eu ia para um cantinho, eu ia para dentro do carro, fotografava assim, registro feito. E acabou assim, eu comecei a achar divertido aquilo ali. Então nesse ano, sim, eu vou continuar. Cheguei na UFSM, tiro uma fotinho de registro, assim, tô aqui. Então eu compartilhava mais fotos e postagens de outros perfis ou do meu próprio feed. Mas eu não tava muito assim, eu não falava muito, eu não aparecia muito para falar. Apareceu algumas vezes, mas também assim, sabe aquela trava, aquela vergonha, aquela coisa? E aí eu fiquei pensando assim, faz sentido tu ser assim? Não, não faz. Tu quer ser travada desse jeito? Não, não quero. Tu quer ser uma pessoa que se comunica, que fica mais à vontade para fazer um stories falando? Sim, eu quero muito. Eu não quero ser essa pessoa travada que fica com vergonha de gravar um stories. Então, como é algo que eu quero superar, que eu quero tirar essa trava de mim, então esse ano, gente, o desafio de 2024 vai ser eu aparecer nos stories. Só de pensar, eu fico assim, socorro. Mas é uma coisa que eu quero, é uma coisa pensada e é uma coisa que eu quero superar. Então, nesse ano, esse vai ser o desafio. Eu quero aparecer mais nos stories falando, comentando alguma coisa, de repente, alguma coisa que eu li, alguma reflexão que eu fiz e que eu acho interessante compartilhar com vocês. Então, nesse ano, gente, eu tô assumindo publicamente nesse vídeo que eu vou falar mais nos stories, eu vou aparecer mais nos stories falando, não assim, por foto, não, eu vou aparecer falando, compartilhando ideias, compartilhando reflexões. Eu tô assumindo publicamente esse desafio, gente. Então, assim, me deem força, me seguem lá, assim, vão dar força. Vai lá, Fê, vai lá, tu consegue. Eu vou te acompanhar, vai dar tudo certo. Vamos me dar uma força? Então eu vou deixar meu Instagram pessoal aqui também para quem quiser me seguir. O meu Instagram pessoal vai continuar eu compartilhando ali no feed as coisas que estão acontecendo, as coisas que eu achar pertinente, e quero movimentar também bastante os meus stories, principalmente comigo falando. Então é algo que eu tenho que fazer um planejamento. Hoje é 20 de janeiro, mas eu quero fazer um planejamento para mim poder dar conta desses dois perfis lá no Instagram, que sim, eu quero. Talvez no meu Instagram pessoal tenha mais movimento que o Books.fe, mas o Books.fe, em comparação ao ano passado, gente, vai estar bem mais agitado. Com certeza vai estar. Por fim, eu quero dar mais atenção ainda aqui ao YouTube, gente. Pessoal, eu tô tentando fazer vídeos curtos, que é um dos objetivos desse ano de 2024, mas eu acho que eu me empolguei falando dos meus objetivos aí pro Instagram. Então, eu vou deixar esse vídeo aí com meus objetivos aí para as redes sociais, parte 1, e eu vou fazer um vídeo só sobre o YouTube, porque tem algumas coisas que eu quero falar para vocês e quero compartilhar com vocês, tá bom? Então eu vou terminar esse vídeo por aqui e eu já vou gravar outro só com meus objetivos aqui para o YouTube. Então, se você está assistindo até agora, gente, valeu, muito, muito obrigada, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, eu vou parar de falar, e senão o vídeo vai ficar muito longo.